levou o negócio à frente. E meu filho também se desiludiu na época com isso, não quis mais também mexer com isso. Hoje em dia ele trabalha como sushi man, né, como chefe de cozinha, ele mora em Portugal, né? Portugal, já tem uns 7, 8 anos que ele mora em Portugal, né? A outra irmã dele, a Paula, também nunca quis mexer com isso. Ela sempre foi adversa, teve aversão a esse tipo de coisa, de show, de entretenimento. Ela é uma pessoa mais na dela, né? E Mais low profile, né? Que a gente... exatamente. Ela Ô, gosta muito de falar, ela é dada, mas ela não quer, não quis mais se meter com esse tipo de entretenimento, de palhaço, essas coisas. Sim. ô Edson, Diga. conta como é que foi. Você chegou a conhecer algum Bozo? Como a gente tá falando de palhaço, Ah, assim. conheci vários, né? o- Como é que era a história? Como é que começou o Bozo no Brasil? Então, o Bozo é o seguinte, o Silvio Santos, ele, em 82, 81, 82, existia uma emissora em São Paulo chamada Tupi. Em São Paulo, no Brasil, né? Uhum. Era a segunda emissora do Brasil. Era a primeira a Globo e a segunda era a Tupi. E a Tupi, ela era de uma empresa chamada Diários Associados. E tinha sido fundada pelo Assis Chateaubriand. Então eles não tinham só a TV Tupi, tinha a Rádio Tupi, tinha a Tupi FM, tinha... Ela era maior que a Globo na época. No começo sim, depois não, né? Já na década de 80 a Globo já era uma unanimidade. Né? E a Tupi, por ela ser uma fundação, o dono já tinha morrido, tinha os herdeiros, virou uma fundação, ou seja, é uma empresa que você não sabe bem direito quem é o dono, né? Ela começou a não pagar os fornecedores, não pagar os artistas, né? Ela só pagava aquela meia dúzia de artistas que eram os medalhões, né? Começou a não pagar os câmeras, os técnicos, né? Começou a sucatear tudo. Chegou uma hora que a Tupi faliu, né? Tiveram que fechar, ela faliu. Ela não conseguiu pagar, não conseguiu negociar o que ela devia, faliu. Fechou em 80, se não me engano. E aí o Silvio Santos, acho que em 82, ele já tinha um canal de televisão chamado CVS do Rio. Era um canal no Rio. Como se fosse uma rede TV no Rio, uma TV Gazeta, um canal pequeno no Rio. E na época o Silvio Santos ele tinha muito trâmite dentro do governo militar, que ainda era A ditadura. a ditadura militar. No final da ditadura, mas ainda é que mandava nessa porra aqui, né? E, a... e através dos contatos que ele teve, né? Ele comprou a ideia de pegar para ele a concessão que era da Tupi, o canal 4 de São Paulo, né? E todos os afiliados, para transformar na televisão dele. Mas o que eu sei, posso estar equivocado, também não sou o executivo da empresa, né? Nunca fui. Mas parece que tinha um acordo de ele pagar o passivo da Tupi, ou seja, o que a Tupi devia de dívida trabalhista, gente que não recebeu. Parece que existia um acordo. Não sei se ele pagou isso até hoje. Acredito que não. Mas não sei, não tenho certeza. Mas aí os militares deram a concessão que era da Tupi para o Silvio Santos, né? Que a princípio ele abriu como TVS também, né? TV Silvio Santos, né? TVS. E depois, uns anos depois, ele mudou para SBT, né? Para Sistema Brasileiro de Televisão. Sistema Brasileiro de Televisão. Depois de alguns anos ele já mudou o nome. E na época ele não tinha grade. Grade o que é numa emissora igual vocês aqui. Você tem que ter o que pôr no ar, né? Sabe? Então comprou vários desenhos, comprou programas americanos antigos, então. E nessa brincadeira ele comprou o Chaves, Nossa, a melhor coisa que né? aconteceu. Que na época ninguém dava um tostão por aquilo. Eu mesmo, na primeira vez que eu vi, eu achei horrível, né? Mas depois que eu fui vendo que tinha outra coisa, né? O Chaves, ele passava no programa do Bozo, né? Inicialmente, não, Acho que não. não. Aí o Bozo foi o seguinte, ele foi para os Estados Unidos em feiras, nos negócios relativos à TV. E ofereceram para ele o Bozo, que parece que ele já tinha uma simpatia por palhaço, né? Eu sei disso. E o Bozo, na verdade, ele tinha sido criado nos Estados Unidos na década de 50 ou de 60, né?
por um cara que eu não lembro o nome, até que ele teve um personagem, um, um ator, chamado Larry Hormel, se não me engano, se não me falha o nome. Esse Larry, ele era o ator que fazia o Bozo. Aí o sucesso dele era tanto numa rede de TV dos Estados Unidos, que ele pensou, falou, pô, por que tem que ser só eu fazendo Bozo? Eu vou fazer um Bozo para a emissora adversária. O Bozo vai, sabe? Então, tinha uma estação de TV americana chamada NBC. E a NBC tudo era vermelho. A ABC era branco e azul. Então, ele fez um Bozo vermelho para a NBC. Entendeu? E nessa época tinha isso, tinha uma concorrência muito grande das emissoras americanas. E até um programa que fez muito sucesso na TV americana, chamado Família Addams, né? Parece que ele fez sucesso, se não me falha a memória, na ABC. Só que a NBC queria ter um programa igual. Então eles fizeram uma série chamada Os Monstros, que era a mesma coisa, entendeu? Só que da NBC. Então por isso que a NBC fez até um palhaço vermelho, né? E o Bozo já tinha sido garoto propaganda do McDonald's, da rede de fast food McDonald's. Tanto que o M aqui no Bozo veio disso aí. Sério? É verdade. Aquela sobrancelha esticada assim, para, de uma maneira Associar. subliminar, né? Vender o McDonald's. Então o Ronald, que é o personagem, o Aí, palhaço do. aí eles criaram um outro palhaço, criou um personagem chamado Ronald McDonald. E o Bozo saiu como garoto, foi tirado como garoto propaganda do McDonald's. do McDonald's. Mas mesmo assim o Bozo fazia muito sucesso, que nessa época a televisão não era via satélite. Então, e mesmo como era via satélite, era muito caro transmitir em rede nacional. Então, em Nova York tinha um Bozo, tinha os dois Bozo, em outra cidade, lá em Filadélfia, tinha outro Bozo, no outro lugar, em Miami tinha outro, todo lugar dos Estados Unidos tinha um Bozo. Então, ele multiplicou os Bozos, né? Mas ele era dono de tudo. É Dono como de se ele tudo, tivesse dono feito de uma tudo. franquia, né? Ele era uma franquia, exatamente. E ele era o dono de tudo. Aí, quando o Silvio Santos chegou a pegar o Bozo, como era uma franquia, como você mesmo falou, o Silvio Santos pagou pela franquia, só que o americano, que era o dono da franquia, esse Larry Homer, ele mandou, acho que o filho dele, ou ele mesmo veio, né, para ver qual ator ia fazer o Bozo. Porque na época o Bozo já tinha ganho um prêmio da Unicef, ou da Unesco, como embaixador das crianças. Ou seja, ele não queria queimar a marca. Então ele falou assim, vamos escolher o ator. Aí o Valentino Guzzo, que era o cara que cuidava do elenco do Silvio Santos, pegou vários Palhaço. palhaços, né, de circo, os melhores do Brasil, para fazer o Bozo. Né? Todo mundo queria ser o Bozo, que era uma novidade na época. Né? Aí o Valentino, por último, um dos últimos que ele levou foi um tal de Vanderlei, chamado Vandeco Pipoca. Ele chamava Vanderlei Tribeck, se não me engano. E o americano viu ele e falou, não, esse aqui que é o Bozo, esse cara que eu quero. Mas o que será que ele viu no Não sei, Vanderlei? ele achou alguma coisa no familiar, o Vandeco, ele pegou o Vandeco, esse aqui. Aí o americano evidentemente foi embora, falou assim, ó, eu quero que você pegue esse aqui. Aí parece que depois de um tempo que o Vandeco estava fazendo o Bozo, ele parece que teve uma briga de contrato que ele quis ganhar muito mais do que ia ser a renovação. E o Silvio Santos pegou, falou assim, não vamos fazer um Bozo, vou pegar vários atores para fazer o Bozo, para que ninguém se considere estrela, entendeu? E na época ele pegou o Luiz Ricardo, que era o filho do Chuchu, né, do Circo Bandeirantes. Pra quem não sabe, é o cara da Telecena. Tá até hoje na TV, na SBT, É. né? E era um cara que falava bem, tudo, fala até hoje, né? Um bom ator. E um outro cara que era o Décio, que eu não me lembro sobre o nome dele, mas também era uma família de circo, né? E o Arlindo Barreto, que era um ator, né?
e que fazia já uns programas Qual desses que deu mais problema pro Silvio Santos? Foi, sem dúvida alguma, o Arlindo Barreto, né? Arlindo, Que né? o Arlindo Barreto tinha um problema sério com drogas nessa época, né? E ele era muito bom como Bozo, ele fazia muito bem, né? Mas eles eram por temporadas ou cada Não, ele programa era um não, diferente? era tipo assim, um dia era fulano, no outro era cicrano, Nossa, ou, que doideira. um fazia 2 dias, outro fazia 3. E como a fantasia, a máscara do Bozo é toda branca, dificilmente você, só pela voz, né? Você via que não era a mesma pessoa, né? Mas ele preferiu dessa maneira. Aí depois disso, o Bozo tinha um outro cara que fazia a produção, que era o eu acabei de falar agora há pouco o nome dele, que era o. Depois ele foi o Ed Banana, foi o Chiquinho, que é o Edilson. Edilson. Ele fazia a produção do Bozo. No final, nos últimos programas do Bozo, ele acabou sendo o Bozo, né? Que o Décio morreu, teve um problema acho, com o HIV, e o Arlindo tinha saído já também por esse problema, essa confusão de droga, arrumava muito BO, né? Ele saía, batia o carro, era pego bêbado, encontravam droga com ele. Foi uma coisa, né? Uma coisa muito séria. Depois ele acabou virando pastor evangélico, né? O Arlindo Barreto, né? E o primeiro Bozo, também que foi mandado embora, que era o Vandeco, depois teve um programa infantil chamado Turma da Pipoca, que era o Vandeco Pipoca. Depois ele também descambou e acabou virando pastor evangélico, né? Olha que coisa, que sina do Bozo. E tinha um ator que fazia o Bozo, era uma espécie de um substituto. Quando faltava alguém, ele fazia, que era o Marcos Pagé, né? Que fez o Bozo durante o tempo. Depois ele era um cara bem talentoso, inclusive tinha um palhaço chamado Talentoso. E o Pagé, ele era um cara assim, ele era e é, né? Um criador assim incrível. Eu As conheço. músicas do Patati Patatá, de cada 10 músicas, 8 são do Pagé, né? Ele compunha A muito, né? Mara Maravilha fez uma música de sucesso na época também, que estourou no Brasil também, foi o Pagé. Então, o Pagé, ele fazia música assim, e nessa pegada infantil era muito bom. E ele acabou tendo problema com droga, sabe, com dependência química. E hoje em dia, ele também é evangélico. Ele é um pastor meio diferenciado. Ele é um palhaço pastor, né? O Pagé. É. E por último, aí o Bozo saiu do ar em 92, 93. Eu não me lembro ao certo. Que o Décio morreu em acho que 92, 91. Na época que o Cazuza morreu. 90. Então, Mas eu o morri no- Décio morreu, eu não me lembro se uns meses antes ou depois do Cazuza. Foi naquela fase de que muita gente morreu de HIV, né? Muita gente que foi contaminada pelo HIV. O HIV não tinha remédio, né? E as pessoas morriam muito, muito rápido. E ele faleceu e o Bozo durou mais um tempo e acabou o programa do Bozo, né? Sabe por quê, Edson? Se teve algum Porque motivo? o Ou... Silvio Santos quis, ele achou que não dava mais ibope, que não tinha mais. Nessa época a Xuxa já estava bem É que consagrada. mudou, provavelmente deve ser porque mudou a É, questão do entretenimento infantil, né? Que aí isso, já foram para as meninas. isso. Nessa época a Xuxa era quase que uma unanimidade. E o Silvio Santos tinha a Mara, que a Mara era uma menina que apareceu bem nova no programa do Silvio Santos, e ele foi com a cara dela, deu um programa infantil para ela. Nessa época tinha uma briga, né, entre as loirinhas e as As moreninhas, né, a moreninhas. turma da Mara, a turma da Xuxa. Sim. E o Silvio Santos, não contente de ter a Mara, ele fez um outro programa de uma loirinha, que era a Mariane. Não, esse eu não peguei. Tinha uma menina chamada Mariane, que era uma menina loira, bem bonita, parecia com a Xuxa, né? E ele fez esse programa chamado. Era o Castelo Dourado, uma coisa assim, Festolândia, uma coisa assim. E essa Mariane era uma moça bonita, tá, que fazia uma espécie de uma Xuxa cover, né? Então ele tinha programa da Mara
e tinha esse programa da Mariana. Então o Bozo ficou meio fora de lugar, entendeu? Ele queria embarcar naquele formato que a Globo tinha consagrado, Da Xuxa, né? E essa Mariana, depois ela foi mandada embora, porque ela cortou o cabelo. É a história que eu sei, né, dele. Sim. O pai dela também era fotógrafo, se não me engano, o pai da Mariana, ele também trabalhava com imagem. E um dia ela cismou de cortar o cabelo, ela cortou o cabelo e ele encontrou ela com o cabelo cortado Bastidores. nos bastidores. Ele falou: o que você fez? Ela falou: cortei o cabelo. Ele falou: tá bom. No dia seguinte não deixaram ela entrar no estúdio. Eita. Caraca. É porque ela saiu do padrão Xuxa, né? Ela falou: não, ele falou assim: eu contratei aquele tipo, você fez outro agora. Assim, aí ele pegou a Eliana. Que a Eliana eu já lembro já da Eliana. É porque a gente tava falando aqui, quando você tinha saído, que a gente não assistiu o Bozo. Que nem eu sou de 87, Pimenta é 88. Isso. E a gente não pegou o Bozo, porque Não, o Bozo, porque quando quando o Bozo saiu do acabou, ar, eu você tinha tinha 4, 5 anos, 4 anos. Eu não vi o muito Bozo. pequeno. A gente tava falando que eu lembro da Mara Maravilha, do programa do Sérgio Malandro e Sim. do. E onde da entra o Xuxa. Sérgio Malandro e nisso? também, além disso, ele também, o Sérgio Malandro, em 87, 88, tinha um programa do Sérgio Malandro que era um programa, tipo assim, a Mara fazia o programa das meninas e o Sérgio Malandro fazia o programa dos meninos. Então depois ele pegou a loirinha para fazer uma imitação da Xuxa. Então para ele, o Bozo ficou fora de espaço, ficou uma coisa, não teve motivo de continuar, E entendeu? como que era essa grade, Edson? Porque ele tinha o Sérgio Malandro, Mara Maravilha, a Mariane, né? Você falou? Bom, eu lembro disso. Pô, pelo como que seguinte, tinha tanto... como a minha mulher trabalhava com palhaço, né? Aham. Então a gente acompanhava o que aparecia na televisão. Sim, sim. Para tocar nos shows das crianças, tinha que colocar essas músicas, né? Para editar os vídeos, tinha que colocar as músicas que as crianças Sim. gostavam, né? E o Sérgio Malandro tinha um programa chamado A Hora do Capeta. Olha só. Nossa. É aquele da hora da Porta dos Desesperados. Isso, chamava Esse eu a hora, lembro. chamava a Hora do Capeta, né? Era em 88, se não me engano. Que eu cheguei a fazer festa em buffet e tinha um pessoal de circo que fazia o cover do Sérgio Malandro. Tinha até um cara que chamava o Serginho Pilantra. E era bem certinho, fazia o cover do Sérgio Malandro. E ele já era doidão do jeito que ele sempre foi, assim, naquela época? É que eu não lembro também, né? Essa Sim, perda eu de acho que assistir... acho que hoje ele tá mais tranquilo, né? Mas, Não, ele continua mesmo, meio malandrão, mesmo, doido. É, Então, eu tô falando, e ele ficou, quando ele mandou essa Mariana embora, logo depois ele contratou a Eliana, que era de um conjunto infantil também. E a Eliana, a princípio, ela começou a fazer um programa só de cabeças, né? Televisão a gente chama de cabeça, tipo isso aqui, né? Você, agora vocês vão ver o desenho X. Agora Eu lembro também que tinha o da Vovó Mafalda. Sim, depois teve o programa da Vovó Mafalda. Esse eu lembro, mas eu era Esse muito foi pequeno. depois verdade, do não, Bozo. verdade. Esse foi Não. O Bozo acabou. Tá. Esse eu lembro. Até meu filho chegou a participar do programa da Vovó Mafalda. Da Vovó Mafalda, né? Quando ele era pequeno. Que a Vovó Mafalda quem fazia Era o Valentino. o Valentino. Valentino. E tinha outro personagem, Salsifofu, que era o Pedro de Lara. Qual que era o nome? Pedro de Lara. Não, o nome do personagem? Salsifofu. Será que foi daí que o Sérgio Malandro tirou o Saci Fofu? Não, tinha um personagem chamado Salsifofu que fazia era o Pedro de Lara. Não, mas ele tem um bordão que ele fala... E tinha o Papai Papudo, que era o Gibe. Sim. Né? O Gibe. Que era um Gibe. grande cara, o Gibe. também. Gibi, eu Fazia lembro. pegadinha com o Volana, né? Ah, O sim. Gibe, cheguei a fazer pegadinha. Eu cheguei a gravar pegadinha com ele, mas ele chegou a dar ideias de pegadinha pra mim. Ah, fala das pegadinhas. Você falou que também trabalhou com mas isso foi pegadinhas. tempos depois. Agora, Ah, sim. voltando a falar nisso, aí ficou esse formato das loirinhas. Aí, tempos depois, o programa do Bozo saiu do ar em 90 e pouco, 92, não sei te precisar o ano que saiu. E todo mundo sumiu com o Bozo foi sepultado. E o Patati Patatá ficou, tipo assim, os palhaços mais conhecidos, né? A turma e o Atim Espirro também, que sempre teve o Atim Espirro. O Atim Espirro chegou a se separar, era só o Espirro e só o Patim, né? Hoje o Atim parece que também é evangélico também. Ou seja, é uma sina meio de palhaço virar evangélico, né? Mas para terminar dessa história aí, anos depois, em 2012, né, o Patati Patatá conseguiu, acho que, entrar no SBT.
Sim, Ficou acho que 1 ano ou 2 fazendo o programa do Patati e eu Patatá. lembro. E foi um sucesso tão grande nessa época, isso há 10 anos atrás, que o Silvio Santos falou, pô, eu vou ressuscitar o Bozo. Entendeu? Assim, os palhaços estão fazendo sucesso, eu vou ressuscitar o Bozo. E ele fez uma espécie de um concurso para quem ia ser o Bozo, né? E nesse intervalo, a Tereza fez vários palhaços, fez o Piriri Pororó, meu filho fez o Clique Clock, que até hoje é dele, né? Teve vários palhaços. E um dos meninos que trabalhou com a Tereza era o Jean, né? O Jean Santos. Jean era um cara novo, ele frequentava a minha casa, dormia em casa, passava final de semana em casa, ele praticamente ficou da minha casa. Aí depois a gente se separou, né? Ele foi ver o caminho dele e tal. Ele também acabou fazendo Patati e Patatá também. Ele chegou a ser um dos Patati e Patatá na época do meu filho. Chegou a fazer Patati e Patatá com o meu filho, o Stefano. E isso em 2012, meu filho já tinha saído do Patati e Patatá. Acho que foi em 2010 que ele saiu, se não me engano. 2010, 2011. Logo em seguida, o Patati e Patatá entrou na TV, né? E o Silvio Santos ficou nessa. Abriu essa ideia. Eu falei, se esses palhaços estão ganhando dinheiro, fazendo sucesso, eu vou reavivar o Bozo. E fez um concurso para fazer quem ia ser o Bozo. E pegaram N palhaços para ser testados, né? E quem foi escolhido foi o Jean Santos, Já. que era cria da Tereza, praticamente um amigo nosso, né? E nessa época a gente nem tinha contato mais, a gente já se falava muito pouco, né, com o Jean Santos, né? Não por briga, né? Não é que Cada um contato. vai tomando um rumo diferente, né? Isso, exatamente. E pegaram o Jean Santos e ele chegou a fazer alguns meses o Bozo, ganhou um bom salário no SBT. Aí, nessa época, o que sustentava muito os programas infantis eram os brinquedos, né? Os merchan, né? Os merchans, né? Aí a justiça, atendendo a denúncias de pais, né, começou a bater em cima dos programas infantis porque estavam mercantilizando a infância, que as crianças viam o brinquedo na TV. Bom, isso sempre foi assim, né? E acharam por bem tirar do ar isso aí. Falaram assim, você pode fazer o programa, mas não fazer a propaganda do produto, não fazer o merchan no ar, né? O palhaço pode aparecer, não pode falar assim, ó, compre isso aqui, fala pro papai comprar. Mas aí como é que vão ganhar dinheiro em cima disso? Porque o que você vai vender dentro de uma grade infantil? Então, mas a ideia a princípio, eu não sei te dizer como que foi o processo, né, o que eles pediam. É porque não tivesse merchan, que o comercial do brinquedo aparecesse só nos breaks comerciais, né? Sim. No intervalo comercial, né? Aparecia como um comercial, né? Mas não envolvendo o personagem. Então o personagem ficou uma coisa meio fora de lugar. Assim, por que o cara vai fazer um programa se o que sustenta ele é o patrocínio ele não pode mencionar o patrocínio, né? E aí tiraram o programa do Bozo do ar e o do Patati e Patatá também. Entendeu?